Você já percebeu como em determinados momentos, falar demais só piora tudo? Como se cada palavra lançada no calor de uma discussão fosse combustível jogado sobre uma chama que já estava alta demais? Há situações em que explicar, justificar ou rebater não resolve. Pelo contrário, expõe, desgasta e muitas vezes enfraquece. Hoje, nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas que exige uma força emocional extraordinária, quando o silêncio se torna sua melhor resposta. Neste vídeo, vamos entender por que sentimos essa necessidade quase automática de reagir, de provar que estamos certos, de ter a última palavra. Vamos explorar o que está por trás desse impulso, orgulho, medo de parecer fraco, necessidade de validação e como ele afeta nossos relacionamentos, nossa imagem social e principalmente nossa saúde mental. A dor de não ser compreendido, a frustração de ser mal interpretado e o cansaço de conflitos repetitivos não são sinais de fraqueza, são sinais de padrões que precisam ser compreendidos. Você também vai descobrir como o silêncio pode funcionar como uma estratégia de inteligência emocional, não como fuga, não como indiferença, mas como posicionamento. Vamos analisar quando o silêncio comunica maturidade, quando ele impõe limites e quando ele protege sua energia de desgastes desnecessários. Há uma diferença clara entre si, calar por medo e escolher o silêncio por consciência menos. E é exatamente essa linha que vamos aprender a identificar. Se você já saiu de uma conversa pensando, eu não deveria ter dito aquilo. Se já se sentiu drenado depois de tentar explicar o óbvio para alguém que não queria ouvir, ou se percebe que certas discussões parecem ciclos sem fim, este conteúdo foi feito para você. Ao longo deste vídeo, você vai compreender como transformar o silêncio em presença, como usá-lo para fortalecer sua postura e como ele pode, paradoxalmente, falar mais alto do que qualquer argumento, porque, às vezes, a verdadeira força não está na resposta rápida, mas na pausa estratégica. E entender isso pode mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Antes de continuar, faz algo rápido comigo, e isso muda totalmente sua experiência nesse vídeo. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, aliviado, ou qualquer outra que venha à mente. Não pensa demais, só escreve o que o corpo está dizendo. Enquanto você digita, o vídeo segue rodando e esse simples gesto transforma você de espectador em participante da história. E se em algum momento o que eu disser tocar você de verdade, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Vamos ser sinceros, quase ninguém gosta de ficar por baixo numa conversa. Basta alguém levantar o tom, questionar sua capacidade ou distorcer algo que você disse. E pronto. Seu corpo reage antes da sua razão. O peito esquenta, a respiração muda, a mente começa a montar argumentos numa velocidade absurda. Você nem percebe, mas já está em modo defesa. E nesse exato momento, não é maturidade que está no controle, é o ego tentando sobreviver. Existe uma parte da nossa mente que interpreta qualquer confronto como ameaça à identidade. Não é só uma opinião diferente. Parece um ataque direto ao seu valor, à sua inteligência, à sua importância. E quando isso acontece, surge aquela necessidade quase desesperada de responder, de provar, de mostrar que você sabe, que você não é fraco, que ninguém pisa em você. Só que aqui está o detalhe que pouca gente percebe. Quanto mais você tenta provar força, mais demonstra que foi atingido. Repara em discussões comuns do dia a dia. Um comentário atravessado no trabalho, uma indireta em família, uma provocação nas redes sociais. Muitas vezes a outra pessoa nem está buscando diálogo. Ela quer reação, quer ver você sair do eixo, e quando você responde no calor do momento, você entrega exatamente o que ela esperava. É como se dissesse: você conseguiu me afetar, e isso não significa ser passivo. Não é sobre aceitar desrespeito ou engolir tudo, é sobre entender o jogo psicológico por trás da situação.
Pessoas emocionalmente instáveis costumam provocar para medir poder. Elas testam limites. Quando encontram alguém que reage impulsivamente, sabem que podem manipular. Agora, quando encontram alguém que mantém a postura, que não se explica além do necessário, que sustenta o silêncio com tranquilidade, algo muda. O controle da interação muda. O mais curioso é que o impulso de responder quase sempre vem disfarçado de justiça. Você pensa, eu só tô me defendendo, mas no fundo há um medo maior ali. O medo de parecer pequeno. Só que maturidade não é ganhar discussão, é escolher quais batalhas merecem sua energia. E isso exige algo raro hoje em dia. Autoconsciência no meio do caos. Quando você aprende a reconhecer esse impulso surgindo, aquela urgência de ter a última palavra, você começa a enxergar o que realmente está em jogo. Não é a discussão, é sua necessidade de validação. E enquanto essa necessidade estiver no comando, qualquer provocação vira armadilha. A grande virada acontece quando você percebe que nem toda crítica exige resposta. Nem toda opinião merece debate. Nem toda provocação precisa de plateia. Em alguns momentos, o silêncio não é fraqueza. É autocontrole em estado bruto. É você dizendo, sem palavras, eu não preciso disso para saber quem eu sou. Mas existe um ponto delicado aqui. Porque, se por um lado o silêncio pode ser sinal de força, por outro, ele também pode esconder algo mais profundo. E é exatamente aí que a conversa começa a ficar interessante. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de admitir. Às vezes o silêncio dói. Dói porque ele deixa você sozinho com o que está sentindo. Quando alguém te provoca e você decide não responder, parece que algo fica preso na garganta. A mente continua discutindo mesmo depois que a conversa acabou. Você revive a cena no banho, no trânsito, antes de dormir. Pensa em tudo que poderia ter dito. E aí surge a pergunta incômoda. Por que isso mexeu tanto comigo? O silêncio funciona como um raio-x emocional. Ele revela onde ainda existe ferida. Se um comentário qualquer é capaz de te desestabilizar por horas, talvez não seja sobre o comentário. Talvez seja sobre algo mais antigo. Uma insegurança que você achava superada. Um medo de não ser levado a sério. Uma sensação antiga de não ser suficiente. Quando você responde na hora, você descarrega a tensão. Quando você se cala, você sente. E sentir exige maturidade. Pesquisas sobre regulação emocional mostram que a nossa primeira reação costuma ser automática, quase instintiva, mas a capacidade de pausar e refletir antes de agir está ligada ao desenvolvimento do autocontrole e da consciência emocional. Ou seja, o desconforto que você sente ao ficar em silêncio não é fraqueza, é o cérebro tentando sair do modo impulso e entrar no modo reflexão. Vou te dar um exemplo real. Imagine que alguém no trabalho diz que você não está se esforçando o suficiente. Se isso toca numa insegurança sua, menos talvez você já duvide da própria competência. Menos o impacto é enorme. Agora imagine a mesma frase dita para alguém que está seguro do próprio desempenho. A reação é diferente. A frase é a mesma. O que muda é o que existe por dentro. É por isso que o silêncio incomoda tanto. Ele não tem como culpar o outro, ele te obriga a olhar para dentro. E isso pode ser desconfortável, mas também é libertador. Porque quando você entende exatamente por que algo te atingiu, você deixa de ser refém de qualquer opinião atravessada. Mas atenção, silêncio não é reprimir. Não é fingir que não sentiu nada. É reconhecer o que sentiu, sem precisar transformar isso em reação imediata. É dar tempo para a emoção baixar, antes de decidir se vale a pena falar. E como falar? Existe uma diferença enorme entre explodir e se posicionar com calma, entre responder para aliviar o ego e responder para resolver a situação. O silêncio te dá esse espaço de escolha. Ele alonga o tempo entre estímulo e resposta. E nesse intervalo mora sua liberdade. Só que aqui começa um ponto ainda mais delicado. Porque quando você aprende a sustentar o silêncio sem se sentir ameaçado, a dinâmica social ao seu redor começa a mudar de um jeito que você talvez ainda não tenha percebido. Existe uma cena que se repete em todo lugar.
Numa reunião, numa roda de amigos, numa discussão em família, alguém fala demais tentando se explicar. Quanto mais fala, mais se enrola. A voz sobe um pouco, o ritmo acelera. A necessidade de convencer fica evidente. Do outro lado, tem aquela pessoa que escuta, faz uma pausa e só olha. Não interrompe, não corre para se defender, apenas sustenta o momento. E de repente todo o peso da situação muda de lado. Silêncio, quando é consciente, vira presença. Ele cria espaço e espaço, em dinâmica social, gera tensão. Uma tensão que obriga o outro a se reposicionar. Estudos sobre comunicação mostram que pausas estratégicas aumentam percepção de autoridade e segurança. Não porque a pessoa é fria, mas porque ela demonstra controle emocional. Quem não reage impulsivamente transmite estabilidade. Estabilidade, no inconsciente coletivo, é poder. Mas vamos trazer isso para a vida real. Imagina uma discussão num relacionamento. Um dos dois começa a provocar, insistir, cutucar. Se o outro entra no mesmo ritmo, vira disputa. Agora, quando alguém mantém a calma, responde curto ou até decide não continuar naquele momento, a energia muda. Não é jogo de manipulação. Maturidade é mostrar que você não precisa transformar cada atrito em batalha. No ambiente profissional, isso fica ainda mais claro. Pessoas que se justificam o tempo todo passam a impressão de insegurança, mesmo quando são competentes. Já quem fala o necessário, escuta com atenção, escolhe quando se posicionar, constrói uma imagem mais sólida. Não é sobre falar pouco, é sobre falar com intenção e saber que nem todo silêncio é vazio, menos alguns são cheios de significado. Só que aqui existe um detalhe importante. Silêncio não pode ser usado como punição emocional. A famosa lei do gelo não é poder, é imaturidade disfarçada. O silêncio que fortalece é aquele que preserva sua energia e mantém sua dignidade, não aquele que tenta controlar o outro pelo desconforto. Quando você aprende a usar o silêncio como ferramenta, e não como fuga, você percebe algo curioso. Pessoas que antes tentavam te provocar começam a recuar. Discussões desnecessárias diminuem. Sua presença ganha peso. Não porque você se impôs pela força, mas porque deixou claro, sem discurso dramático, que não reage a qualquer estímulo. No fim das contas, o silêncio é uma forma de comunicação avançada. Ele diz: eu sei quem eu sou, não preciso provar a cada minuto. E quando isso se torna natural, não ensaiado, você começa a notar uma mudança silenciosa também dentro de você. Uma sensação de firmeza que não depende mais da última palavra. Depende de algo muito mais profundo. No fim das contas, o silêncio não é ausência de resposta. É escolha, é maturidade suficiente para entender que nem toda provocação merece palco, que nem toda crítica precisa de defesa imediata, que nem toda discussão vale o desgaste. Existe uma diferença enorme entre se calar por medo e se calar por consciência. Quando você aprende a distinguir uma coisa da outra, algo muda dentro de você. O mundo de hoje valoriza quem fala alto, quem reage rápido, quem sempre tem algo a dizer, mas as pessoas realmente seguras não vivem em estado de prova constante. Elas não precisam vencer cada debate para confirmar o próprio valor. Elas sabem que identidade não se sustenta em aplausos, nem desmorona com críticas. E essa segurança se manifesta muitas vezes em algo simples: uma pausa, um olhar firme, uma resposta curta ou nenhuma resposta. Escolher o silêncio certo é um ato de inteligência emocional, é interromper o ciclo da reatividade, é preservar sua energia para o que realmente importa, é não permitir que o comportamento instável dos outros determine o seu estado interno. E isso não é fraqueza, é domínio. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade urgente de responder só para aliviar o orgulho, pare por alguns segundos. Pergunte a si mesmo: estou tentando resolver algo ou só tentando provar algo? Essa pergunta
por si só já muda tudo, porque no final, quem controla a própria reação, controla a própria vida. E às vezes, a resposta mais forte que você pode dar é o silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, então já faz o seguinte, deixa o seu like. Pode parecer simples, mas isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Quando você curte, o algoritmo entende que vale a pena entregar mais reflexões profundas como essa para outras pessoas, que também estão tentando evoluir emocionalmente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Aqui a gente não fala de psicologia de forma rasa ou motivacional demais. A gente fala sobre comportamento humano de verdade, sobre solidão, personalidade, relações, hábitos e tudo aquilo que ninguém ensina, mas todo mundo vive. E ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque os próximos temas vão aprofundar ainda mais essa ideia de controle emocional e posicionamento social. Agora eu quero saber de você, em qual situação o silêncio já foi ou deveria ter sido menos a sua melhor resposta? Conta aqui nos comentários e me diz também qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser algo sobre relacionamentos, manipulação, traços de personalidade, autoestima, comportamento social. Eu leio tudo. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo no card agora. Ele complementa exatamente essa discussão e vai ampliar ainda mais sua percepção sobre como as pessoas funcionam menos e como você pode funcionar melhor no meio delas. E aproveita também para acessar a playlist completa sobre comportamento humano. Se você quer realmente entender o jogo psicológico das relações, começa por ali.